Pessoal, a paz do Senhor para todos mais uma vez, amém? Estamos aqui para transmitirmos aqui uma palavra do Senhor para mim, para a tua vida, palavra que Deus tem colocado em nossos corações, né? Estamos aqui hoje para falar acerca de fatos importantes que nós devemos saber acerca dos nossos inimigos, né? À luz da palavra de Deus, é claro, né? Que Deus possa abençoar você ricamente com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro fator, né, que nós gostaríamos de falar, que você deve saber sobre o seu inimigo, é que nós sempre teremos um inimigo. Olha só o que é que a Bíblia diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Então, se você está sofrendo perseguição, luta, tribulação, não se preocupa, porque é bíblico. A Bíblia diz que todos odiarão a gente por causa do nome de Cristo. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa do nome de Cristo, porque a Jesus também perseguiram. Grande será o vosso galardão. Então não se preocupe, perseguição é algo natural, é algo bíblico para aqueles que querem servir a Deus. Quem quer servir a Deus, a Bíblia diz que padecerão aflições nesse mundo. Tá certo? Segunda coisa é que o nosso inimigo é qualquer pessoa, muitas vezes, que quer sabotar, né, a nossa missão, a nossa tarefa que Deus tem para a nossa vida. Olha só o que a Bíblia diz: vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só, Gálatas 5, 7 ao 9. Né? Então a gente vê pessoas querendo sabotar, nos colocar para trás. Né? Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, as pessoas muitas vezes diziam: olha, você não vai dar 3 meses aí, porque a porta é estreita, e você não vai dar 3 meses. Eu era pessoa do mundo, gostava muito de festa, de muitas coisas, e para a glória do Senhor, 17 anos que eu sou cristão, para a glória de Deus. Né? Pessoas que querem sabotar a nossa missão. Né? Deus tirou a garrafa de cachaça das minhas mãos e hoje colocou a palavra de Deus. Deus tirou os palavrões da minha boca. Deus tirou as palavras de tolices que eu falava e colocou a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós devemos saber sobre os nossos inimigos é que o meu inimigo, o nosso inimigo, é qualquer pessoa que se ressinta, né, do nosso desejo de crescer. Né? Quem não se lembra de Davi, né? A Bíblia diz que quando ele chegou ali para levar comida para os irmãos dele, Eliabe, né, seu irmão, homem de guerra, chegou ali e disse: olha, porque com quem você deixou aquelas poucas ovelhas e viesse aqui fazer o quê? Vai lá, volta para o teu lugar, você é um pastor de ovelhas. Davi não deu nem ouvido para Eliabe, né? Olhou para o gigante e disse: quem é esse gigante aí para afrontar o exército do Deus vivo? Vou derrubá-lo. Vou derrubá-lo. Não deu nem ouvidos para Eliabe. Davi tinha outro foco, né, que era derrubar aquele gigante e o nome do Senhor ser glorificado. Né? Outra coisa interessante é que o nosso inimigo, o seu inimigo e o meu, é qualquer pessoa, né, infeliz com o nosso progresso. Né? Às vezes, quem não se lembra, vamos supor, de Neemias, a Bíblia diz que quando Neemias começou a reconstruir os muros, apareceu Sambalate, Tobias, dizendo: olha, uma raposa se encostar nesse muro vai derrubar. Desce do muro, Neemias. Neemias disse: não posso descer não, estou fazendo uma grande obra aqui. A Bíblia diz que eles trabalhavam com uma ferramenta na mão e com a arma na outra. Né? E eles, querendo, falaram com o rei, disse: olha, aquela obra não pode continuar, parou a construção durante um tempo, depois voltou de novo. Ou seja, sempre vai ter inimigos incomodados para nós não completarmos a nossa missão. É você querer andar e como se tivesse uma corda, né, querendo puxar para trás, a gente querendo dar um passo para frente, e as forças das trevas querendo que você dê 2 passos para trás. Isso é normal. Né? Isso é normal. Todo atleta, quando está preparando para uma competição, geralmente coloca às vezes um fardo nas costas, uma bolsa de pedra, um peso a mais, né? Para quando ele for correr, ele já está mais adaptado, mais preparado fisicamente para a glória do Senhor Deus. Outra coisa interessante
sobre a cerca dos inimigos, à luz da palavra de Deus. É claro que o nosso inimigo é qualquer pessoa que destaque a fraqueza, nossas fraquezas, que Deus está tentando remover da nossa vida. O nosso inimigo, ele quer alimentar a nossa fraqueza. Quem não se lembra de Sansão? A Bíblia diz que Sansão, Deus tinha levantado ele para livrar Israel, ali dos filisteus, dos inimigos. E quem é que o diabo levanta? Dalila, para enfraquecer. Sansão, qual é o teu segredo, Sansão? Sansão, por estar apaixonado por Dalila, revelou até todo o seu segredo. Brincou com ela algumas vezes, mas por último disse: olha, meu segredo é porque eu sou um nazireu de Deus, nunca passou navalha no meu cabelo. E ela pega, chama os inimigos ali, cortam o cabelo de Sansão, vaza os olhos de Sansão, e Sansão começa a servir de palhaço ali. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias da vida de Sansão, o cabelo começou a crescer novamente. Ele pegou naquela coluna ali e derrubou, diz: morra eu com os filisteus, e mais foram os mortos na sua morte do que na sua vida. Deus vai fazer o teu cabelo crescer novamente. Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Se tem algo que está alimentando a tua fraqueza, o nosso Deus é poderoso para alimentar a nossa força. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Olha só, outra coisa interessante é que o nosso inimigo é qualquer pessoa, às vezes, que tenta destruir a nossa fé. A gente quer ter fé, a gente diz que vai até o fim. O diabo fica lançando coisas na mente. Não, você não vai conseguir. Vai difícil ser cristão. Os tempos estão difíceis. Não. Os tempos estão difíceis, estão. Mas Deus é conosco. Deus continua no controle de tudo, ainda para a glória do Senhor. O seu inimigo é qualquer pessoa que prefira discutir o seu passado, sem se importar com o nosso futuro. Devemos lembrar do passado, sim, muitas vezes, mas o nosso alvo é o futuro. Olha só o que a Bíblia diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Olha só que palavra para a tua vida hoje. Ela já está surgindo. Olha a palavra surgindo no gerúndio, continuação, continuidade. Ela já está surgindo. Vocês ainda não reconhecem? Isaías 43, versículo 18 e 19. Deus é o Deus de coisas novas. Deus já está fazendo uma coisa nova na tua vida. Declare isso hoje. Deus, a partir de hoje, o Senhor já está fazendo algo novo na minha vida. Já está surgindo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós devemos saber acerca dos nossos inimigos é que muitas vezes o nosso inimigo quer enfraquecer a nossa paixão, quer enfraquecer o nosso alvo. A Bíblia diz que quando Moisés mandou os espias para espiar a terra prometida, só Josué e Caleb voltou com uma boa mensagem. Os outros 10 dizendo: olha, a terra é uma terra de gigantes, não tem como a gente ir lá não, porque as dificuldades são muitas. E Josué e Caleb disse: olha, por que vocês estão desanimando o povo? Não, se Deus estiver conosco, nós vamos entrar nessa terra. Deus vai entregar os gigantes na nossa mão, sim. E a Bíblia diz: por eles terem perseverado, só eles dois entraram na terra prometida de toda aquela geração. Nem Moisés entrou, infelizmente, espiou de longe, perdeu a paciência com o povo, bateu na rocha, que simbolizava Cristo, e não conseguiu entrar. Muito cuidado com essas pessoas que querem nos animar. Não, você não é crente não, você não vai chegar lá não. Vamos chegar sim, em nome de Jesus, nos ajudando uns aos outros. Vamos chegar lá para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que o nosso inimigo não deve ser temido. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: aprenda a dizer ao medo para ele ter medo de você. Você sabia, por exemplo, eu tenho medo muitas vezes de cachorro. E eu aprendi que o cachorro, ele sente o faro quando nós estamos com medo. E por isso muitas vezes ele se altera para o nosso lado.
até que nós resolvamos bater o pé de frente, encarar, e ele também vai sentir o nosso faro também, para ele ter medo da gente também, né? Em nome de Jesus, a Bíblia diz: resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará até vós. É bíblico, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Outra coisa interessante é que a perfeita vontade de Deus é que nós fiquemos livres dos nossos inimigos. Olha o que é que a Bíblia diz: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Isso é palavras de Paulo, né, pedindo oração para que fosse liberto dos homens maus, dos homens perversos que perseguia ele. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 2. Tá certo, pessoal? Outra coisa interessante é que que Deus, ele sempre vai lutar por você contra o seu inimigo. A Bíblia diz que essa peleja não é tua, nessa batalha não tereis que pelejar, mas essa peleja é minha. Coisa boa é quando Deus peleja por nós. Quando nós deixamos de pelejar, entregamos a peleja na mão de Deus, meu amigo, a Bíblia diz que agindo Deus, quem é que vai impedir? E existe ali uma interrogação, uma pergunta. Meu amigo, quando Deus tirar para agir, não tem Satanás que impeça. Não tem exército, legião, Satanás que impeça. Se Deus resolver agir, sai da frente, Satanás. Porque Deus não perde batalha nem dá viagem perdida. Olha só o que a Bíblia diz: o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Deuteronômio 20, versículo 4. Pega esse versículo em nome de Jesus. Deus luta por nós. E não tem ninguém que impeça, meu amado. Se Deus tirar para resolver a parada para mim e por você. Outra coisa interessante é que o nosso inimigo não tem permissão para vencer muitas vezes. Não. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Olha só, quando Deus está conosco, se a gente não temer, Salmo 118, versículo 6. Quando Deus está com o homem, melhor é o homem com Deus do que o homem com muitos soldados ao seu redor. A rainha Elizabeth da Inglaterra, ela dizia: eu temo um homem de Deus de joelho do que um grande exército. Olha só, quando o homem dobra os joelhos para conversar com Deus, o Deus se move e não tem para ninguém, meu amado. Diz a Bíblia: o nosso inimigo é parte natural e necessária para a nossa vida. É algo real, é algo natural, né? E existe uma necessidade. Olha só o que a Bíblia diz: se me perseguirem, também a mim vão perseguir a vocês. Mas se vocês obedecerem a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Tá certo? Então é algo necessário, é algo vital. Isso aí, quando nós estivermos aqui, sempre vamos ter inimigos, né, para nosso crescimento e buscarmos refúgio no Senhor Jesus Cristo. Satanás é o nosso inimigo eterno, né? Nosso inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Mas o que devemos fazer? Revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, sandálias na preparação do Evangelho, né? Devemos nos revestir. Muitas vezes tem certas pessoas que se levantam contra a gente, mas quem está por trás de tudo isso é o inimigo. É bíblico. Nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, contra o ser humano, mas contra os príncipes das trevas que está por trás de tudo isso.
querendo fazer confusão, querendo que as pessoas se matem uns aos outros, se denigrem uns aos outros. Quem está por trás de tudo isso é o inimigo. E devemos também combatê-lo com armas espirituais, do jejum, da oração, para a glória do Senhor. Em último lugar, você não pode derrotar seu inimigo apenas com a força que você tem. Né? O que é que a Bíblia diz? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tá certo? Então, tem muita gente aí que diz que vou dar aqui um chute na cara do diabo, dar um chute lá no vento. Não, meu amado, ninguém dá chute na cara do diabo. Até o arcanjo Miguel, lá em Judas, na carta de Judas, diz, olha, a Bíblia diz que nem o arcanjo, ele quis combater o diabo. Ele disse, olha, que o Senhor te repreenda. Né? Então não é por mérito nosso, não. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem do Senhor. Tá certo? Guarda esta palavra. Quem sabe você está passando uma afronta, uma dificuldade aí, com alguma pessoa te atormentando na sua vida, o próprio diabo, com maus pensamentos, né? A opressão muitas vezes está aumentando nesses últimos dias, para nós desistirmos da caminhada, desistirmos na nossa fé. Mas Deus é conosco, Deus é maior do que tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a Bíblia. Amém? Se você gostou aí, pessoal, dá um like no canal, tá certo? Se inscreve no canal, compartilha com algum próximo, mas principalmente seja abençoado em nome de Jesus com essa palavra. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Oreis por nós, para que o nome do Senhor venha a ser cada vez mais glorificado. Amém.